Subseção 2ª. Da investidura. Artigo 120. A investidura, em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso na administração pública. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado, com prioridade, sob novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Subseção 3ª. Da contratação por tempo determinado. Artigo 121. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado por atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Subseção 4ª. Da remuneração. Artigo 122. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre na mesma data. Parágrafo 1º. A lei lixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores nos pagos pelo Executivo. Parágrafo 3º. A lei assegurará aos servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados, ou entre servidores do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 4º. É vedada vinculação ou equiparação de vencimento, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 5º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 6º. O vencimento é irredutível, respeitados os limites constitucionais. Parágrafo 7º. O vencimento nunca será inferior ao salário mínimo, para os que percebem de forma variável. Parágrafo 8º. O 13º salário terá por base a remuneração integral, ou o valor da aposentadoria ou pensão, tendo como base de cálculo a remuneração do mês de dezembro. Parágrafo 9º. A remuneração pecuniária do trabalho noturno será superior à do diurno. Parágrafo 10. A remuneração terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Parágrafo 8º. O 13º salário terá por base a remuneração integral, ou o valor da aposentadoria ou pensão, tendo como base de cálculo a remuneração do mês de dezembro. Parágrafo 11. O servidor deverá receber salário família para os seus dependentes. Parágrafo 12. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada, na forma da lei. Parágrafo 13. O repouso semanal remunerado será concedido, preferencialmente, aos domingos. Parágrafo 14. O serviço extraordinário deverá corresponder a uma retribuição pecuniária superior, no mínimo, a 50% à do normal. Parágrafo 15. O vencimento, as vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.
Parágrafo 16. É vedada a participação dos servidores públicos municipais no produto de arrecadação de tributos, multas, inclusive as da dívida ativa, a qualquer título. Parágrafo 17. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei, e quando atendam efetivamente no interesse público e às exigências do serviço.